Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento no projeto do jogo das coordenadas geográficas. No vídeo anterior eu fiz só uma apresentação da parte inicial do projeto, ainda faltava implementar muita coisa. Esse período eu fiquei bastante atarefado, final de bimestre, lançamento de notas, atualização de diários, isso tudo consome bastante tempo. Então, em função disso eu tive aí alguns pequenos atrasos. Mas o projeto vai estar disponível lá no meu GitHub. Vocês vão conseguir acessar lá, conseguir baixar e tudo mais. Então, no HTML eu fiz algumas modificações, porque a parte visual estava me incomodando bastante. Deixa eu só dar uma descida aqui na câmera. E essa parte visual estava me incomodando bastante. Eu precisei fazer ajustes de layout, organização. Estava tendo problema de posicionamento dos elementos do mapa e das coordenadas no Chrome, no Firefox, porque tem divergências. Então eu fiz algumas modificações, mudei aqui o elemento das missões, fiz um esquema aqui para o placar e tudo mais, fiz a descrição mais detalhada dos objetivos iniciais do jogo. Então basicamente foi isso que eu fiz. Então se você clicar aqui em missões, vai aparecer um texto descritivo indicando para você o que deve ser feito, ou seja, a quantidade de navios que você deve encontrar, que são navios de pesca ilegal ou de pirataria. Então você olha para o navio para poder dizer em qual coordenada ele está, você passa a latitude, a direção, a longitude, a direção, manda jogar, que vai ser feita uma inspeção naquele navio. Se ele for um navio de pesca ilegal, vai aparecer o ícone correspondente a ele e você vai fazer uma pontuação. Se ele for de pirataria, vai aparecer o ícone e tem uma pontuação. Se ele for de outra destinação, se ele é um navio comercial, um navio militar ou mesmo um navio de turismo, vai aparecer o ícone, mas você não vai ter uma pontuação específica. Eu não limitei a quantidade de chances. O foco principal, basicamente, é você encontrar os 5 navios de pesca ilegal, os 5 navios de pirataria, não necessariamente na mesma ordem. Se você for fazer a missão verde, você vai encontrar a quantidade de navios conforme a missão que tem lá, e vai ser pintado aqui o ícone. E daí, quando você encontrar, vai ser pintado o íconezinho aqui na cor verde, e vai ter a mudança no placar. Se você encontrar um navio que é da missão Purple, que é o roxo ou lilás, então não tem problema, você pode estar fazendo a missão verde e encontrar um navio de uma outra cor. O importante é que você consiga encontrar esses 10 navios que estão praticando algum tipo de atividade legal aqui no nosso mapa mundi, que no nosso jogo das coordenadas geográficas. Então o HTML está só basicamente estruturado para apresentar esse conjunto de informações, então não tem assim muito mistério. Depois vocês podem baixar o projeto lá no GitHub e dar uma inspecionada maior, observar cada detalhezinho. O único ponto que eu quero deixar de destaque aqui é com relação aos ícones do placar. Então eu fiz uma solução aqui que, se você olhar, tem muita repetição de texto aqui, que isso aqui pode ser encapsulado numa funcionalidade. Então eu posso criar uma funcionalidade que vai gerar isso aqui dinamicamente ou automaticamente. O foco principal é ter o ID correto do navio de pesca ou do navio de pirataria. Esses IDs eles estão numa estrutura lá do nosso código do JavaScript. É com base neles que a gente vai saber se um navio foi encontrado ou não. Daí é que a gente vai ter o processo de placar, localização e identificação dos elementos em tela, basicamente. Então, como eu fiz 5 aqui, por enquanto eu fiz estático, mas poderia também ser feito um sistema de dinâmica para poder fazer a geração desse mapa automaticamente, ou seja, dos 50 navios, dinamicamente serem gerados os 5 navios de pesca ilegal e os 5 navios de pirataria. Bastando aí criar uma regra de negócio para estabelecer esse processo de randomicidade ou aleatoriedade na geração desses navios. O arquivo CSS, eu não vou entrar em detalhes, basta vocês observarem com cuidado. Tem um curso aqui no canal que eu falo sobre CSS, e se vocês tiverem dúvidas, basta vocês colocarem aí abaixo no vídeo. No JavaScript, no arquivo do JavaScript, eu só preciso dar destaque para alguns elementos. Então eu tenho funcionalidades para abrir, por exemplo, as janelas modais. Então eu tenho uma que abre a janela modal, que pode passar para minhas informações de coordenada. Por enquanto essa função eu não estou utilizando. Olha, se eu segurar o Ctrl e clicar na funcionalidade, observem que ela não está sendo evocada em momento nenhum. Então se eu quiser, eu posso comentar esse trecho de código, que em nenhum momento ele vai prejudicar o meu trabalho. Vou salvar aqui, para ficar bem explícito que eu salvei. Então essa funcionalidade ela não está sendo usada em momento nenhum. Mas esse abrir a missão tá,
que é para abrir a nossa janela modal. Então, quando eu clico no ícone aqui da missão, seja a missão Purple, aparece uma janela modal. Seja a missão Gold, tem aqui a janela. Seja a missão Orange, tem aqui a janela. Seja a missão Green, tem aqui a janela modal. Basicamente, essa função é que vai fazer a abertura de um card, que é uma estrutura do CSS que a gente tem e que nós já estamos fazendo aí ao longo de alguns projetos anteriores. Aqui, quando você clica no botão de missão, eu, através do evento de clique, chamo qual missão eu quero abrir. No caso lá, qual janela modal de qual missão eu quero abrir. Aqui eu criei uma função para poder fechar a janela modal, mas eu não gostei muito dessa solução. Eu deixei aqui porque eu tenho um certo apego a alguns trechos de código. Mas eu particularmente recomendo que, se você tem apego a um trecho de código, você recorta ele, coloca no editor de códigos, no Sublime ou no bloco de notas, salva lá, guarda ele para que você possa utilizá-lo posteriormente. Tá? O correto não é ele ficar aqui pelo meio do seu projeto, porque ele pode se transformar num lixo dentro do seu projeto. Então, quando você está revisando, refatorando, talvez você não saiba o que ele significa, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou apagar para poder limpar. Aqui eu tenho a funcionalidade que eu preciso verificar se é o Firefox, porque o posicionamento dos navios com relação à altura tem uma diferença no Chrome e tem uma diferença no Firefox. Então eu precisei criar essa funcionalidade para verificar. Se for o Firefox, eu vou ter uma pequena diferenciação na hora do desenho dos navios no mapa e na hora do desenho da iconografia. Então tem uma pequena diferença. Dependendo de como a gente desenhe, o elemento que a gente vai desenhar, essa diferença pode ser de 5 pixels, pode ser de 7 pixels ou até mais. Então tem aqui cálculos para medidas da linha do Equador, do meridiano de Greenwich. Eu fiz isso aqui porque eu queria tornar dinâmico. Então quando eu abrisse, ele pegasse a largura, dividisse por 2, eu ia conseguir sempre o meio. A altura, dividisse por 2, eu conseguiria o meio, mas não funfou, né? Não funcionou, não gostei muito de como ficou. Então eu fiquei perdi muito tempo, literalmente, fazendo isso aqui sem fazer uma solução viável para mim dentro do meu projeto. Então eu defini aqui posições X e Y, isso aqui está relacionado a pegar a posição do clique, ou seja, aqui no mapa, quando a gente clica no mapa, essas posições X e Y elas são importantes para eu poder saber o posicionamento dos elementos em tela, para poder desenhar os elementos em tela. Aqui eu tenho a função que eu uso para poder pegar a posição, que é justamente se eu clico, eu consigo saber qual é a posição X, que é a posição horizontal, ou a posição Y, que é a posição vertical. É com base nelas que a gente faz toda a dinâmica de drawn, que é de desenho dentro do meu jogo, que seria posicionar os elementos em telas, a linha de latitude, que é a linha do Equador, a linha de longitude, que é o meridiano de Greenwich, e o desenho dos navios no mapa e da iconografia de cada um deles. As funcionalidades para mudar a latitude vão mover a linha. Vão mover para cima ou mover para baixo, e aí vem aquela situação lá. Se for o Firefox, eu tenho que saber se é o Firefox, porque tem uma pequena diferença ali. Ó, no caso, para mover a latitude, eu tenho uma diferença em torno de 7 pixels. Para mover em longitude, se for o Firefox, eu tenho uma diferença em torno de 13 pixels. Tá? E se for o Chrome ou outros, as diferenças, no caso, eu não tenho. Eu tenho a definição inicial e eu tenho variação de meio pixel ou coisa do tipo. Daí, aqui a gente tem o botão jogar, nele eu coloquei toda a regra de validação, que vai mover as nossas linhas de coordenadas, vai mudar a posição delas, a gente vai ter ali a questão da verificação do navio, essa função ela é muito importante, e é uma função para limpar os números, tá? Então aqui, se eu segurar o Ctrl e clicar, eu vou para a funcionalidade de verificar o navio. Então, com base na latitude, na longitude e na direção, eu vou verificar o navio. Eu vou consultar num array chamado Ships, que é o meu array de objetos. Nele tem todos os meus navios, com todas as informações. Então esse array, se eu segurar o Ctrl e clicar nele, eu tenho aqui o navio 0, é da cor green, da latitude 0 graus norte, longitude 0 graus oeste, posição Y, posição X, qual é o tipo dele e o local descritivo de onde ele está. Se ele está no Atlântico Norte, no Sul, no Leste ou no Oeste, assim por diante. Então eu fiz a descrição de todos os 50 navios. Então aqui eu vou ter de 0 até 49 elementos, que são os 50 navios. Então a função de verificação, ela vai verificar qual navio é. E com base nesse navio, se for um navio pirata, né, ou um navio de pirataria, ou um navio de pesca ilegal, aí é que eu vou fazer pontuação. A função de limpar números, basicamente ela vai zerar os números de latitude e longitude para evitar que a gente fique fazendo a mesma jogada.
que os números fiquem lá em memória e a gente fica clicando no jogar e ele repita a jogada, repita a jogada. Então zera, posiciona no norte, posiciona no leste, que é como se a gente voltasse lá a chance de jogada. As funções de obter índice de latitude, elas são semelhantes ao que eu fiz no projeto anterior, lá da aula 30 e da aula 33, que foi a última aula. E a obter longitude também ela é semelhante, com algumas pequenas mudanças, porque eu mudei o layout aqui do nosso projeto. Daí, eu tenho a função de mover conforme a direção, então se eu for mover para o norte, eu tenho um cálculo que vai ser feito com base na latitude, eu tenho que mover para cima uma quantidade de pixels, e essa quantidade varia, porque o desenho aqui é diferente. A distância da linha do Equador para 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus até 90, ela é variável, ela não é fixa, por isso que eu tenho que fazer essa função aqui, ou seja, esse cálculo. E esse cálculo já foi explicado em vídeos anteriores. Se eu for mover para o leste ou para o oeste, também eu tenho que fazer um cálculo. E eu tenho uma pequena diferença. No Chrome ou no Firefox, eu tenho uma pequena diferença aí, mas isso daí é só um detalhe. Criei uma função para poder desenhar os ícones em tela, que é uma função de draw, né, que é de desenho. Criei uma função para desenhar os navios em tela. Para fazer a verificação, no caso do desenho do navio, eu tenho... A altura do navio é pequena, mas a largura é grande. O navio tem 25 pixels, então por isso que sempre eu vou estar fazendo medidas aqui relacionadas a algo em torno de pegar os 25 e dividir por 2, para deixar ele no meio ou deixar um pouquinho mais para a esquerda ou um pouquinho mais para a direita. E daí eu fiz aqui o desenho dos navios manualmente. Eu poderia fazer uma função para desenhar esses navios aqui, eu poderia colocar lá através do nosso array, mas eu estou colocando aqui as posições de latitude, de longitude e a cor do navio para poder desenhá-los em tela. Coloquei aqui algumas anotações para poder ficar fácil de saber qual é o número do ID do navio e em qual continente, em qual oceano ele está ou em qual mar ele está. Então coloquei aqui tudinho. Criei uma função para exibir cards. Essa função também não está sendo utilizada por enquanto. Se a gente clicar segurando Ctrl, você vai ver que em nenhum momento ela está sendo chamada. Daqui eu não vou para lugar nenhum. Eu poderia simplesmente comentar essa função sem problema, que ela não vai ter reflexos no nosso jogo. E tenho aqui as funções de validar longitude e latitude, que é caso a pessoa insista em digitar valores diferentes. A latitude vai de 0 até 90 e são valores positivos. Eu só estou trabalhando com valores positivos. Mas o correto seria trabalhar latitude e longitude com valores também negativos, tá? Porque para o norte são valores positivos, para o sul são negativos. Para o leste são valores positivos, para o oeste são valores negativos. Mas aqui eu só estou trabalhando com valores positivos e eu só estou permitindo latitude de 0 até 90 e longitude de 0 até 180. Então basicamente vai até aqui, aqui a gente tem o array de navios. Então ele é um pouquinho grande porque tem lá 50 navios que foram desenhados em tela. Eu coloquei ele aqui dentro, a gente poderia colocar no arquivo JSON, consumir ele. Criei um array de navios de pesca, de navios pirata, é com base nesse array é que eu faço o sistema de pontuação. Eu criei um array para cada outro tipo de navio, que seria para o comercial, de turismo e militar, mas eu por enquanto deixei ele vazio. Não é interessante para mim, eu não faço aqui o sistema de pontuação, mas eu poderia fazer um sistema de pontuação se você encontrasse uma quantidade X de navios militares, ou de navios de turismo, ou de navios comerciais. A função de verificar navio ela é um pouquinho grande, e inclusive eu poderia tirar parte dela, né? Teria que refatorar e colocar ela em uma outra área. Mas basicamente aqui o que eu preciso fazer é verificar se da jogada que a gente fez, o ID correspondente à latitude corresponde a um desses IDs que estão aqui. Se for correspondente ao de fish, ships, fish seria de navios de pesca ilegal. Se for correspondente ao ships, pirate, é correspondente ao navio de pirataria. Então basicamente é aqui que a gente vai indicar se um navio ilegal foi encontrado, com base no ID dele. Então se eu segurar o Ctrl aqui, eu vou para a função de navio ilegal encontrado. Aqui eu verifico se é um navio de pesca, aqui eu verifico se é um navio de pirataria. E atualizo o placar, ou seja, a pontuação só é feita com base nisto aqui. A atualização do placar tem uma validação que deu para mim um trabalho absurdo, que é não permitir pontuação duplicada, ou seja, se um navio já foi encontrado, eu não vou pontuar novamente. Então esse é um detalhe, isso daqui inclusive é um dos grandes desafios quando a gente programa. Você tem uma lista de valores, você pega um valor de lá e depois você tem que pegar um novo valor sem pegar um valor que já foi sorteado, já foi tirado. Então isso daí é um dos grandes desafios quando geralmente a gente trabalha em programação. É um sistema muito utilizado em sorteios. É bem interessante você ver esse problema e tentar criar uma solução para ele.
E existem várias soluções. Você pode trabalhar com map, map filter, map reduce, e aqui eu não procurei trabalhar com isso. Eu trabalhei basicamente com busca em array e fiz aqui a criação de um array novo, colocando os navios que foram encontrados e comparando desses navios com base com o número da pontuação, que seria 10, para você saber se o jogo vai chegar ao fim ou não. Então essa função de atualizar placar, ela me deu bastante trabalho, eu fiquei um tempão batendo cabeça, mas se eu tivesse utilizado com certeza recursos de array como map, que é o mapeamento, com map reduce ou map filter, com certeza eu conseguiria fazer uma solução um pouco mais elaborada ou um pouco mais rebuscada. Então o código vai estar disponível lá no meu GitHub, eu vou deixar aí no link da descrição. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Eu não vou fazer todo o processo de jogada, eu vou só escolher um navio aqui para mostrar que após a jogada ele vai aparecer uma iconografia. Então eu vou escolher esse navio que está aqui em cima. Ele está em 70 graus para o norte, que é da missão Green, 60 graus para o norte, aqui ó, desculpa, 70 graus para o norte e 60 graus para o oeste. 60 graus para o oeste. Vou clicar em jogar. Observe que apareceu a iconografia aqui. Esse ícone azul é de um navio de turismo. E observem que não teve mudança aqui no placar, porque eu não fiz a pontuação. Mas se fosse um navio cinza desse com peixinho ou um navio desse com a caveira, eu faria a pontuação. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!